Sejam bem-vindos ao canal Top Futebol Clube. Nesse vídeo temos uma bomba no mundo do futebol. A notícia é que o francês Paul Pogba pode estar a caminho do Esporte Clube Corinthians Paulista. Sim, isso mesmo que você ouviu. Vamos detalhar tudo o que se sabe até agora e assistir o que estão falando sobre essa contratação que poderia impactar o futebol brasileiro e o Timão. Bora! O Corinthians avança por um parceiro e prepara proposta para quem? Para ele mesmo, para o Pogba. Começou meio numa brincadeira lá do Luva de Pedreiro com o Memphis, não sei o quê, na televisão, e aí o Pogba entrou no programa, e aí falou, quero jogar no Corinthians, e agora o Corinthians já empolgou. Tá, como diz o Samir Carvalho aqui, prepara uma proposta ao volante Paul Pogba. A coluna apurou que o Clube Paulista avançou em tratativas com um novo parceiro e aguarda o desfecho positivo para enviar a oferta. O Corinthians não vai enviar o valor pedido por Pogba. O meia pede entre 4 milhões e 4,5 milhões. Tá pouco, né? Tá pouco, só um troco. Somando luvas, direitos de imagens, tarará. O Clube Paulista, por sua vez, pretende enviar uma oferta de 3,5 milhões por mês, que também, vamos combinar, que acho que tá bom, né? A patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, desse bolo todo, vai desembolsar 2 milhões, caso a contratação seja fechada. E agora, então, portanto, o Corinthians tem que arranjar um parceiro para completar a pedida. 3 milhões, na melhor das hipóteses, hein? 3 milhões e meio. Vamos dizer que vai ser com alguma folga, ou seria alguma folga, o maior salário do Brasil, Casagrande. Mas, sinceramente, eu não quero estragar o Natal dos corintianos, mas que loucura é essa? Bom dia, bom Natal. Bom dia, Feliz Natal a todos. Assim, primeiro, esse valor é em cima da história do Pogba, não em cima da realidade do Pogba. Porque ele tá sem jogar, porque está suspenso por doping. Antes do doping, vinha de uma série de contusões graves, de joelho e tudo mais. Então, toda essa discussão sobre valor é em cima da imagem e da história, não da bola que está jogando agora, que a gente nem sabe qual é a bola que ele está jogando agora. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu sou fã do futebol do Pogba. Eu acho que ele joga demais. E eu estava eu comentei a semifinal na Copa de 18 entre França e Bélgica e comentei a final, França e Croácia. O cara jogou demais. A final, eu me lembro até durante a partida que eu falei que ele estava sendo o dono do jogo. E se alguém não lembra, procura no YouTube o gol que ele fez na final. Que o atacante rolou para ele da entrada da área, ele veio e bateu de direita, bateu no zagueiro, voltou e deu um tapa de esquerda. Na mesma jogada, ele usou os dois pés, direita e esquerda, e fez o gol de esquerda. Então ele é um jogador, ele é um segundo volante que tem assim diversas alternativas técnicas para jogar. Ele tem a cabeça dele funciona muito rápido, uma criatividade constante. A bola chega para ele, não é fácil você chutar de direita, bater no zagueiro, voltar, e você dar um tapa de esquerda e colocar a bola num lugar onde o goleiro não pode pegar. Um golaço ele fez. Isso aí é raciocínio rápido. Então, eu sou fã do cara. Mas aí tem uma distância gigantesca disso que eu estou falando, que eu vi no campo, para agora, né? Tem uma distância enorme. É uma incógnita. Não sabemos como está a situação clínica do Pogba, técnica, de cabeça, disposição. Não sabemos nada, absolutamente nada. É um investimento de 3 milhões e meio, caso seja isso, no escuro. No escuro, apesar de, repito, sou fã demais do Pogba. É um dos maiores segundo volantes que eu vi jogar nesse século, né? Aí o pessoal fala assim, pô, mas o Corinthians trouxe o Memphis e deu tudo certo. O Memphis tinha acabado de jogar a Eurocopa. O Memphis jogou a Eurocopa em julho. O Corinthians contratou ele 2, 3 meses depois. Então, a gente viu o Memphis jogando uma competição de altíssimo nível. E o investimento foi aquele que, teoricamente, no início, absurdo, e depois fez jus. Pelo menos no da reta final, você fala, pô,
valeu a pena para o Corinthians ter gasto todo esse dinheiro que não tem e aumentado a dívida para fugir do rebaixamento e chegar até a Libertadores, porque o cara jogou pra cacete. Essa do Pogba, cara, apesar de eu ter a tendência por ser fã do futebol dele, a vibrar com essa possibilidade, mas racionalmente é um tiro no escuro, mas bem no escuro. Muito no escuro. Mili, quero te ouvir, porque esses valores aqui já me deixaram malucos. 3,5 milhas, pelo menos, e o Corinthians devendo, mas aí tem o patrocinador, tem o parceiro, tem não sei o que lá, e tudo mais, e o Pogba, como eu falei, tudo começou meio com uma brincadeira, e o Corinthians, falou qualquer jogador, não, deixa comigo que a gente arruma aqui, dá um jeito e tudo mais. Estamos nessa, lembrando, o jogador está suspenso, de fato, como lembrou o Casão. Ele pode jogar em março, né? Se não me engano é isso. Ele foi suspenso por uso irregular de testosterona. Então, é tudo isso aí que o Casão falou. Ele não deve ter desaprendido a jogar bola, mas a gente não sabe como ele tá. E eu lembro dessas partidas que o Casão falou, e a atuação dele é realmente histórica, assim. O que está por trás disso? Primeiro, é claro que é uma loucura, né, o Corinthians trazer o Pogba. Mas o que está acontecendo? Mas quem vai pagar é o patrocinador, vai pegar uma ajuda para pagar o salário do cara. Isso é um puxadinho financeiro, né, que já foi feito com o Memphis. A gente pode debater a ética disso, a gente pode debater a ética no sentido de, então consegue levantar dinheiro, por que não levanta dinheiro para pagar a dívida? Mas aí a gente vai ter que fazer um outro debate. Qual clube que pode contratar? Se a gente for falar, não, então um clube endividado não pode contratar. Quem pode contratar? Acho que só o Palmeiras, talvez o Fortaleza, o Bahia, talvez. Os outros clubes estão endividados, muito endividados. O Botafogo é um clube muito endividado. Aí a gente lê matéria assim, Botafogo diminui a dívida em tantos milhões. Diminui porque virou SAF. Gente, a gente precisa... Uma coisa sobre a SAF, assim, quando vira SAF, muito da parte da dívida é perdoada, é renegociada, fiscal, tributária, trabalhista. É ético isso? A gente não faz esse debate. É ético dever para trabalhador? É ético dever imposto? É ético você virar a SAF e aí num passe de mágica, gente, agora vamos renegociar tudo. Então, eu acho que o problema do Corinthians é que o Corinthians tem uma dívida que não está contornada. Contornada, que eu digo assim, não há contorno dessa dívida. Não há um plano para que essa dívida seja diminuída. Dívida talvez sempre haja, né? O Flamengo é um clube que hoje é um pouco endividado, mas ele tem um controle sobre isso. Não está descontrolada a dívida, né? A do Corinthians está. Precisou a torcida intervir para fazer um planejamento para pagar o estádio, coisa que nenhuma diretoria até hoje tinha feito. Então, o Corinthians é destrambelhado, financeiramente destrambelhado. É essa a crítica que a gente tem que fazer. Não é necessariamente ao clube dever. É porque o clube deve e não há contorno sobre essa dívida. Agora, o que acontece com o Pogba? O Corinthians já avisou, formalmente, quase, né, que não vai fazer loucuras nessa janela. E não tem porquê. As loucuras foram feitas na janela de meio do ano e deram certo. E a que mais deu certo é a do Memphis. Então, o Corinthians deu um all-in. O all-in deu certo, o Memphis mudou tudo lá dentro, o Corinthians tem um time que pode ser competitivo para o ano que vem, e eu acho que talvez a vinda do Pogba, por mais técnico que ele seja, talvez dê uma desestruturada nisso no sentido de, o Memphis é amigo dele. É claro que o Memphis está falando com ele. Eu dei uma zapeada pela imprensa gringa, e o que dizem é que o Memphis está insistindo para ele vir, e o que o Pogba falou, eu vou até de graça. Se é esse o cenário aí, nesse clube, no Brasil, eu vou até de graça. Eu quero jogar. E a vinda dele, obviamente, faria com que o Memphis tivesse ali uma dupla. Eu não sei, isso muda o afeto ali dentro, né? Eu não sei o que isso pode acontecer. Pode dar bom? Pode dar bom. Mas pode também não dar. Então, acho que o Corinthians tem um time. O Corinthians deveria estar trabalhando para manter esse time. Para não ser um time castelo de areia, né? Que pode tudo desmoronar no dia seguinte, porque a gente não sabe se o Corinthians vai pagar o salário, se o Corinthians vai pagar as dívidas, a parcela dos jogadores. É uma emoção, né? O Corinthians está na corda bamba de sombrinha. E acho isso, esse puxadinho financeiro, você pegar aí um parceirão para pagar o salário do cara, então vocês têm recursos para fazer mágica para pagar a dívida? Então, gente, vamos pagar a dívida. Queremos saber a sua opinião. Pôr o Pogba no Corinthians seria uma boa? Ele pode ser o grande nome que o Timão precisa para fazer dupla com o Memphis Depay?
Comentem aqui embaixo, fiquem ligados, porque essa história ainda vai dar o que falar. Inscreva-se no canal, deixe aquele like esperto. Deus abençoe, até a próxima, valeu!